Boa noite a todos que estão nos assistindo. Eu sou Fátima, coordenadora da pós-graduação do Unisal, da área de educação. Vocês estão todos muito bem-vindos. Hoje nós vamos falar sobre teatro, né, com a professora Cláudia Fernandes, né, com a mediação da professora Ana Carmen Nogueira. E eu vou deixar vocês com elas. E façam muitas perguntas, porque tem muito assunto interessante aí para sair hoje, né? Então, nós já vamos iniciar, né? E sejam todos muito bem-vindos ao Unisal, que é o Centro Universitário Salesiano de São Paulo. Tá? Muito obrigada. Obrigada, professora. Vou Obrigada fazer a apresentação da Cláudia, tá? Antes eu vou dar boa noite para todo mundo, obrigada por todos que estão aqui. Se quiserem perguntar alguma coisa, pode levantar a mão, pode abrir a câmera, pode escrever no chat, porque aqui é uma conversa que a gente quer que todo mundo participe, que troque bastante informação. Eu falei meu nome é Ana Carmen Nogueira e eu sou professora de artes e a gente vai conversar com alguém que eu, pelo visto, também adora artes, que é a professora Cláudia Fernandes. Ela é psicanalista e psicopedagoga, escritora e mestre em educação pela Uninove, e ela é graduada em artes pela Faculdade de Educação Paulistana, ela na Brigadeiro, né? Essa faculdade. Isso. Pós-graduada em psicopedagogia e em relações humanas na Universidade de Araras, e com experiência de 32 anos na área de educação. A gente achando que você tinha 32 anos, não, ela tem 32 anos na área de educação. Parabéns pelo trabalho, eu sei que todo mundo vai adorar, estou aqui para o que você precisar. Obrigada, professora. Boa noite, sejam todos bem-vindos aqui a esse momento glorioso de compartilhar saberes. Estamos aqui para compartilhar, então podem colaborar, podem falar. Eu vou desembestar a falar, mas aí a professora Ana vai me parando. Olha, surgiu essa pergunta, então façam como vocês desejarem. Falar no final, falar agora, falar no meio, né? Então, eu sou a professora Cláudia Fernandes, já estou há 33 anos na sala de aula, então tenho experiência tanto na educação infantil como educação básica. Agora, nesse momento, eu sou professora de sala de leitura da Prefeitura de São Paulo, onde eu atendo alunos de 1º ao 9º ano. O nosso tema de hoje, né, porque diante da pedagogia aí é algo fascinante, porque ser humano tem sempre algo para criar, para compartilhar. Então, como é que eu cheguei nos jogos teatrais, né, no teatro? Na prefeitura, eu estudei em escola estadual no ensino médio, que era o magistério, que é onde no ensino médio nós já aprendíamos, já dávamos início à questão de lecionar. E nesse período houve um projeto do Estado de escola padrão, onde atores profissionais iriam levar projetos para as escolas que eram ditas como padrão, ou seja, que tinham um anfiteatro, e lá eu estava. Eu era daquela aluna que na educação artística da minha época, tudo que era movimento, que era apresentação, que era dança, eu era aquela que levantava a mão. E nós, nesse projeto de teatro, a minha escola foi a que participou e ganhou o movimento artístico. Mas, como tudo tem um fim, acabou a verba e, de repente, acabou-se o projeto, logo na finalização do evento. Mas o meu professor de artes e a minha professora de história abraçaram o grupo que se formou e nós formamos um grupo que se chama Grupo de Teatro Catarse, onde nós
apresentávamos e ensaiávamos peças de cunho político, tá? Então, Pátria Amada Salve-se, Salve-se, que eram questões políticas da época, do Collor, da ditadura e tudo mais. Apresentamos do Boal, que é essa foto maravilhosa que eu adoro, que é o Arena Conta Zumbi, que tem toda uma questão... Você já está compartilhando? Já estou compartilhando. Para mim não está. Não sei se estão para as pessoas. Está sendo compartilhado, pessoal? Vocês estão enxergando? Não está. Não. Não. Vamos ver se ele mudou, então. Congelou. Agora tá. Agora tá. Agora sim. Isso, obrigada. Que é o Augusto Boal, que é esse que está aqui, que eu já fiquei apaixonada por ele lá na minha adolescência. Então, o teatro ele já me acompanha desde sempre. Só que nessa experiência artística, e foi bem bacana, porque ter uma professora de história, um professor de artes, que traz para uma galera de 14, 15 anos, históricos como Augusto Boal, como as questões da política, da ditadura, e apresentávamos músicas, e para uma galera que se encontrava no final de semana para isso, e fomos para Minas, para apresentações, ou seja, isso vibrou. Fui com esse grupo até a faculdade, onde eu já estava fazendo pedagogia, então fui as duas profissões concomitantes, e aí chegou um período que eu falei assim, agora, um projeto para o mestrado, né? Eu falei, bom, tem que ser os Jogos Teatrais. Devido à questão de vida, esse projeto ficou mais afastado, que veio me chamar em 2017, que eu iniciei o mestrado, falei, tem que ser. E aí um professor maravilhoso, um professor doutor, me escolheu e eu fiquei fascinada por ele, porque ele era assessor do Paulo Freire, amigaço do Paulo Freire, foi mestrando e doutorando do Paulo Freire, então, assim, era aquela coisa de um chamar o outro para conhecer mesmo. Então, eu me senti, assim, abraçada pela ideia. Enfim, aí eu resolvi fazer os Jogos Teatrais e como o objetivo do mestrado profissional é a aplicação da dissertação, então lá fui eu. E como fazer para conciliar tudo? Tinha conseguido a bolsa, eu tinha que conseguir, tinha que dar conta de tudo. Então, eu fiz o quê? Eu fiz uma proposta de pegar a sala de leitura na prefeitura, que daí eu conseguia fazer as atividades do mestrado e aplicar em sala de aula as atividades. Então, fotografar, colher o material e colocar isso em prática, ou seja, realmente colocar a teoria na prática. E o meu objetivo era o quê? Não era uma atividade extra, porque a atividade extracurricular é aquele aluno que já quer aprender. Eu não queria isso. Eu queria que todos tivessem aquilo que eu tive, a oportunidade de estar inserido nessa atividade para conhecer, para poder se conhecer, porque para mim é isso aqui, ó. Jogos teatrais despertam saberes velados. Porque o jogo teatral, quando a pessoa ela está na arte, ela conhece o lado, eu costumo falar para os alunos assim, o seu lado trevas, aquele lado que você esconde até de você mesmo. Só que num jogo não dá para esconder. Então coloca-se para fora e aí, conhecendo isso, eu posso ter o livre-arbítrio de dizer assim, continuo tendo esse comportamento ou não. Então, tem coisas que eu acredito que tem que ter a experiência. Então, eu queria que todos tivessem esse contato. Como eu já tinha a psicopedagogia, e para quem faz psicopedagogia, quando eu fui fazer um parênteses, né? Por que eu fui fazer a psicopedagogia? Quando eu entrei na prefeitura com 21 anos, concursada, eu fui alfabetizar. Então, eu tinha uma sala na prefeitura de 41 alunos, das 7 às 11, e das 11h15 às 13h15, eu tinha mais 42, numa sala onde cabia 30. Só que eu tinha aqueles alunos que não aprendiam, e eu já tinha feito tudo que os meus professores tinham ensinado.
mas é tudo. Dança, música, teatro. Eu já tinha feito horrores e eu não entendia por que eles não aprendiam. E eu falava, gente, mas eles é dito que é a metodologia que faz o aluno aprender. Eu já mudei minha metodologia 1000 vezes. Por que que alguns ali não aprendem? E eu ficava inconformada que eu não conseguia atingir a todos. E aí eu fui falar com a minha professora da pedagogia e eu falei, professora, eu vou fazer psicologia, porque eu preciso entender. Ela falou, não, você não vai fazer psicologia, você vai fazer psicopedagogia, porque o que você quer é entender por que que esses alunos não aprendem. Eu falei, é isso. Então eu fui fazer, ela era uma das professoras, e fui fazer com ela, então o curso foi maravilhoso. E aí, quando eu comecei a fazer a psicopedagogia, como a base da psicopedagogia é a psicanálise, eu falei, cara, vou ter que fazer psicanálise, porque não vai rolar. Tudo a resposta está na psicanálise. O professor ia falar, professora, mas como você teve esse raciocínio? Como que na anamnese você fez essa pergunta se ela não estava escrita? Como você teve esse feeling? Eu preciso ter esse feeling também, porque como é que eu vou atender? Por causa da psicanálise. Eu falei, então eu vou ter que fazer psicanálise. E aí eu fui, aí que na Uniararas chama de relações humanas, e aí eu fui fazer, mas o fundamento todinho era psicanálise. Então eu fui fazer, fiz 5 anos de psicanálise, para quem faz também tem que fazer a terapia, para poder se entender também. Então eu já estava neste movimento da psicopedagogia, da psicanálise, então eu entendi que o jogo teatral ele que vem do Boal, e o Boal coloca o quê? O Boal, ele que fez o Teatro do Oprimido, porque é amiguíssimo do Paulo Freire, que teve 2 caminhadas muito importantes aí, acho que eu ponho o próximo, isso. Eles conversam da mesma questão, né? Teatro do oprimido, pedagogia do oprimido. Então, quais são as expectativas, quais são as perspectivas que eu tenho dessa nova geração? Como é que eu coloco o que está dentro da pessoa para ela conhecer a ela mesma, para que ela possa tornar a educação significativa? Porque eu queria que o meu aluno entendesse que é bacana estudar, que é bacana estar na escola, que não é eu vou tirar a média para passar de ano, não, é uma vida dele, então ele tem que ter prazer em ir para a escola. Eu adorava quando as mães dos meus alunos me falavam assim, ele chora quando é sábado e domingo porque ele não vem para a escola. Adorava, me sentia realizada. Porque é isso, qual a expectativa e qual a perspectiva que eu tenho da minha função social? Qual é o olhar que eu quero dar para que esse aluno tenha vontade de viver? Ele tem que ter a vontade de acordar, não é cumprir tabela. E aí, então, os desafios e possibilidades construindo os caminhos para uma aprendizagem significativa. Desafio, provocação, educação integral. O que é essa provocação? Como é que eu vou provocá-lo a querer se conhecer? E o que é educação integral para mim? Corpo, mente, espírito. Então, como ele está tratando o corpo dele, como ele está se alimentando, como ele está pensando, construindo as hipóteses de vida, sua visão de mundo. E a parte espiritual é o que envolve o gostar por tudo que está à volta. Seja a natureza, seja o campo do que ele não conhece, o mistério da vida, independente do que ele compreende que é espiritual, mas o que chama a atenção da alma dessa pessoa. Quais são as possibilidades, as oportunidades? É o que o jogo teatral vai dar. Qual é a possibilidade de melhorar a linguagem? Eu costumo falar para os alunos assim, não existe vergonha, eu sou tímido. Não, você não é tímido. Não existe a palavra vergonha, não. Isso é uma maneira de você se esconder de você mesmo. Então, você tendo a possibilidade de conhecer a você, você tem a possibilidade de se dividir pelo mundo. Por que você não quer se dividir pelo mundo? A vergonha, ela não faz parte, ela de você para com o mundo. E você tem que se desenvolver, porque eu quero te conhecer. Eu quero conhecer o seu... Oi. Tem uma pergunta. Pode falar. Júlio pergunta, corpo, mente e espírito tem a ver com a teoria humanista e seus respectivos teóricos? Isso.
Isso. Eu posso dizer assim, não existe uma única linguagem. Existe uma linguagem que ela combina com o meu fazer humano. Então, qual é a minha visão de mundo? Então, eu encaixo. Né? Então, não é uma única visão. É humanista? Sim. Qual? Visão do coletivo. Eu sempre priorizo para os alunos o que é bom para mim e o que é bom para o outro. E qual é a visão que o outro tem de mim e como eu vou responder isso ao mundo. Então, por exemplo, hoje o conteúdo eu já estou trazendo Novembro Negro para os meus alunos, então, desde o primeiro ano, do primeiro ao nono. Então, eu estava falando assim para eles, qual é a diferença em questão da pele? Então, é uma questão coletiva. Então, eu contei para eles desde a questão da pele, da defesa do corpo em relação ao clima, tanto da Europa como da África, como dos outros continentes, e coloquei a questão de melanina. É uma proteção da pele. Então, é tão gostosinho mostrar para eles que é o coletivo. Qual é o coletivo? O coletivo é saber o quê? É melanina. Eu não tenho proteção quase alguma e o nosso amigo aqui tem muita proteção. Então, é trazer essa questão humana do tipo Brasil, que é uma mistura de todas as raças, que ninguém aqui nessa sala de aula, a cor é igual um do outro, tem espaço para o preconceito? Então, é essa questão humana, de saber que todos aqui, que o vale é a atitude, não o que está por fora. E que cada um tem a sua característica e que eu tenho que respeitar. Então, é nessa visão humanista, sim. Júlio, e obrigada por sua colaboração. Respondido? Sim, ótimo. Então, E vem muito nessas questões que Paulo Freire, você bebe muito em Paulo Freire, né? A sua fonte original, né? Do que o Paulo Freire pensa e o que nessa questão da gente escutar o outro, né? Como é importante essa escuta e respeitar que cada um vem com uma bagagem, ninguém vem sem nada, né? Todo mundo vem com uma bagagem, né? Muito bonito o seu trabalho. Obrigada. Eu conversei assim com o meu professor, com o meu orientador. Eu falei assim para ele, prof, é o seguinte, a maioria das dissertações por aí, elas buscam fontes externas ao Brasil. Fulano, Beltrano, né? E eu falo, não, eu não quero. Eu quero, já que eu vou falar, eu vou ter que aplicar no Brasil, então eu quero fontes, eu quero uma bibliografia mais brasileira possível. Porque se eu estou pensando em fontes para compreender, para ter uma aprendizagem significativa, uma visão de mundo, como é que eu vou trazer uma visão de mundo do exterior? Por isso e eu já tinha uma experiência de Boal, então eu costumo falar que essa minha dissertação, como meu livro, sou eu em palavras, sou eu em ações, sou eu externada às pessoas, é um compartilhar mesmo. Então, quando me falam assim, nossa, você vai descobrir um tema, você vai enjoar quando você fizer o mestrado, porque você não vai aguentar ler tanto sobre isso. E eu falo assim, ainda bem que eu fiz sobre mim mesma, porque quanto mais eu falo, mais eu vou me conhecendo. Quanto mais eu tenho uma experiência comigo mesma, mais eu aprendo. Então, o Boal e o Paulo Freire são referências enormes. Obviamente, eu tive que pegar para poder ter uma validação, uma bibliografia, e aí eu peguei 3, que nós vamos chegar lá. Eu peguei a Spolin também, mas quando eu falar da Spolin, se eu não falasse que ela era norte-americana, vocês iam falar, nossa, amiguíssimas, ó, Paulo Freire, Boal e a Spolin, tudo junto ao mesmo tempo. Porque tem essa visão do coletivo, né? Do oprimido e do opressor. Só muda o nome para Spolin, mas para o Boal e para o Paulo Freire é igual. Então, e aí, jogos teatrais, vivências integradoras das próprias experiências, visando a autonomia. O jogo desperta a energia do coletivo.
Gente, eu vou estar explicando para vocês o que é um jogo teatral. O objetivo, para quem ainda não conhece, né, essa leitura jogo teatral, é diferente de eu montar uma peça. O objetivo do jogo teatral é a experiência com o colega. Então, eu vou colocar como assim, brincadeiras estruturadas, aonde tem o seu objetivo, mas como cada ser humano vai colocar o seu conteúdo. Então, quem está mediando ali tem que estar muito atento aos detalhes, porque eu não sei o que o outro vai responder. É diferente de uma amarelinha. É diferente até, vamos supor, de um corre-cutia, de um pega-pega. O jogo, ele vai trazer o conteúdo interno de cada aluno. Então, de repente, você vai se deparar com choro. De repente, você vai se deparar com uma euforia. De repente, você vai ver um aluno, como aconteceu comigo, que era aquele aluno que era só Jesus, que você fala, meu Deus, por que você não faltou? E, de repente, ele mostra um lado dele tão humano, que aí você para e fala, entendi. Entendi a visão de mundo, entendi porque a escola não está cabendo dentro dele, porque a visão artística dele, que ele tem do mundo, a visão criativa, não cabe em fazer uma atividade estruturada no papel, porque ele fala com o mundo, o corpo dele fala, mas o raciocínio dele não está no papel, está no corpo, e é muito complicado nós encaixarmos o conteúdo num aluno desse. Já na atividade artística, ele se encaixa. E aí ele se encontra, que era o objetivo. Eu quero que o meu aluno, ele encontre a ele mesmo, para ele ver o potencial que ele tem e ele encontrar um caminho perante o mundo. O objetivo é esse. Aí nessa daqui eu coloquei rapidamente o que são esses 3 amores da minha vida, que é a base da minha dissertação, em palavras rápidas, né? Paulo Freire, dialógico, transitiva, pedagogia, né? Transitiva, democrática, em comunhão para uma ação transformadora. Respeito aos saberes dos educandos, porque é o ouvir, como a professora Ana bem falou. O Augusto Boal, ele vem com o teatro, ele vem, é a parte artística, vamos colocar isso para fora de uma maneira como você não pensa. Quando você vê, você já falou, quando você vê, você já viu, é um espelho, o outro é um espelho. Você é provocado a colocar diante de uma situação ali, uma resposta. Então, o teatro como intervenção social e política, inspirado no contexto de que todos podem ensinar, aprender e fazer teatro. Então, não tem eu não sei. Não, você vai vir e vai se colocar, vai se posicionar. E a Spolen é uma atividade democrática, uma pedagogia democrática. Todos podem aprender jogando, estimular a vitalidade, despertar o todo, corpo, mente. Ela chama inteligência e criatividade, espontaneidade e intuição. Ela não coloca a palavra espiritualidade, que eu acredito que é sempre um pouco mais brasileiro, né? Esse atrevimento de colocar a parte espiritual, aquilo que transcende o corpo e a mente, mas ela coloca a palavra intuição. Porque ela também, ela fez uma escola norte-americana, lá nos Estados Unidos, com o filho, e para agregar aquelas pessoas que elas estavam fora da escola, para justamente esse ser se sentir acolhido nas suas individualidades, e ele ter o poder da comunicação. Deixa eu ver. Tem mais. Parou aqui, é mesmo? Cadê os meus... Por que ele não foi? Eu quero mostrar as fotinhos. Por que ele não está mais indo? Eu vou descompartilhar e eu vou compartilhar de novo porque ele parou. Enquanto isso, eu fiquei... achei incrível isso, mas eu fiquei com algumas dúvidas. O jogo teatral... Você propõe a partir de alguma consigna, alguma coisa assim? Você tem um tema? Como que você faz? Tem. Existe os jogos teatrais, são livros do Augusto Boal sobre jogos teatrais, eles já têm todo o esquema, toda a regra do jogo.
E a Viola Spolin, ela também é uma didática, é uma metodologia. Eu vou mostrar aqui no livro. Acho que eu vou mostrar por aqui. Eu vou passar essas aqui, depois a gente volta. Acho que meu computador ficou lento. Ó. Que tem todo um começo, tem a regra do jogo, só que tem o acréscimo. Essa foto, por exemplo, essa daqui assim sou eu, ó. Aqui eu tinha 15 anos. Essa peça que nós fizemos do Arena Conta Zumbi, ó, foi em 92, do Augusto Boal, e aí tem essa citação do Boal, que é fantástica. Teatro ou teatralidade é aquela capacidade ou propriedade humana que permite que o sujeito se observe a si mesmo em ação, em atividade. O autoconhecimento assim adquirido permite-lhe imaginar aquele que observa de um outro sujeito, aquele que age. Permite-lhe imaginar variantes ao seu agir, estudar alternativas. O ser humano pode ver-se no ato de ver, de agir, de sentir, de pensar. Ele pode se sentir sentindo e se pensar pensando. Então, por exemplo, o Augusto Boal, ele tem vários tipos de jogos. Então, eu vou colocar um assim rapidinho. Ele colocava os atores dele, que eram personagens, ele chamava de Coringa, chama, né? Porque existe o Instituto Boal, que é no Rio de Janeiro, e eles simulam uma atividade, vamos colocar assim, tá bom? Tem a plateia, e aí ele simula uma mulher que está sendo agredida por um homem. Este homem chegou bêbado do trabalho, ela tinha feito todo o almoço dele e tal, e aí congela a cena. E aí chega ele como mediador para a plateia, que foi para assistir, né, a cena, e ele fala, e aí, o que essa mulher deve fazer nesse exato momento? E aí alguém da plateia, que foi lá para assistir, fala, eu acho que ela deveria era meter o pau nele. Ele falava, então vem você fazer isso. E permitia com que a pessoa agisse. No que a pessoa se viu na ação e pôde, no externo, fazer aquilo que ela gostaria na mente com o cidadão que ela tem em casa, ela dentro dela vê que é possível ela sair da situação, porque daí é conversado, ou seja, a pessoa ela é colocada na situação real, que estava no imaginário, aí ela compreende que ela tem capacidade de mudar o social dela. Na escola, existem, por exemplo, vários jogos. Aqui eu quero mostrar aqui para vocês as fotos, mas vou descompartilhar de novo e compartilhar de novo. Não sei por que ele está fazendo isso hoje, mas tudo bem. Nós vamos tendo paciência, porque é assim mesmo, da aula é... Aí foi. Ó que legal, ó. Aqui é um jogo da Viola Spolin, que depois eu mostro do Boal, que está na próxima transparência. E daí eu respondo para a professora Ana. A Viola Spolin, ela já põe 3 instâncias. Então, são 3 tipos de jogos. O que, onde e quem. Então, por exemplo, ó, vocês podem ver que aqui, ó, tem vários livros que é a minha sala de leitura que eu aplicava com eles, com os alunos em sala de aula. Eu falava assim para eles, agora nós vamos fazer o quê? Eu pegava 3 ou 4 alunos por grupinho e falava para eles assim, vocês vão imaginar o quê? O que é ação? Vocês não vão poder falar qual é a ação, vocês vão ter que interpretar esta ação. Então, esse grupinho aqui, e aí eles tinham um tempo, eles tinham lá 5 minutos para armar o quê? Ou seja, a ação. Apresentar, os outros estão assistindo, que é a plateia, eles não poderiam estar falando até terminar a apresentação. Então, o jogo teatral vai mostrando disciplina, vai mostrando respeito mútuo. Então, esse grupo aqui, ó, que está nessa fotinho, eles estão representando a rainha consagrando o cavaleiro com lealdade. Eles pegaram esse pano rosa que estava na sala de leitura, eles inventaram uma espada. Cada um ali era um personagem. E aí o grupo tinha, os outros, quando acabava a encenação, eles tinham que apresentar. E aí, o que eles estão apresentando? Qual que era a mensagem? E cada um falava aquilo que estava imaginando.
Então, eles estavam concentrados no respeito, nas falas e na interpretação, e nas risadas, que eram várias. Esse menino José Pereira, ele está aqui, ele está representando, aqui era uma outra ordem, onde? É onde. Então, qual é o lugar que vocês vão representar? É o mar, é o Palácio do Planalto, é a padaria? O que vocês vão representar? Eu não sei se vocês conseguem ver, na camiseta dele tem umas manchas vermelhas e uns riscos vermelhos aqui também. O que eles representaram? Gente, foi na hora. Eu não moro no mesmo bairro que eu dou aula. Ele sentou, se pôs ali, os outros alunos só entraram em cena, gritaram e saíram correndo. E eu fiquei assim, olhando, falei, gente, o que será isso? Na hora, os alunos começaram a falar, é a chacina que teve anteontem ali, morreu fulano, Beltrano, foi não sei quem que matou, tudo isso aqui. E eu olhando, eu falei, olha a realidade deles. Então, olha só, isso daqui, ele estava no 5º ano. Hoje, esse aluno está no 9º ano, o José. Então, olha, eles foram mostrar, e assim, de boa, fulano matou Beltrano, que é a realidade deles. E este daqui é o quem. Quem são essas pessoas? Quem você está representando? É uma professora? É a sua mãe? E essas 3, elas representaram 3 irmãs. Uma era nervosa, outra era alegre, outra era voada. Elas tinham que representar isso. Então, uma falava para a outra assim, eu estou representando a minha irmã, eu estou representando a minha avó. Então, elas conseguiam colocar esse conteúdo que estava guardado para fora. Esta sala, todas essas salas, nós tivemos representantes que saíram de situações de depressão, de ansiedade, que conseguiram melhorar a nota, que é a conclusão da minha dissertação. Diante dessa oportunidade de colocar para fora aquilo que estavam sentindo em situações assim. Então, são regras, são jogos, né? Que no meu livro eu exponho, que é a dissertação, meu livro, cada jogo, cada regra, mas é livre para vocês procurarem os livros do Augusto Boal e da Viola Spolin, que são metodologias descritas desses jogos. Então, o professor que vai Qual é o aplicar... nome, como chama o seu livro? Coloca aí para a gente. Ele chama Jogos Teatrais Despertam os Seus Saberes Velados. Vai ter uma fotinho dele Tá no bom. final, para vocês poderem estar anotando. Faz propaganda, quero ler. Podem entrar em comunicação comigo, que eu mando para vocês pelo correio, porque daí é bacana. Por que é bacana neste livro? Diferente, por exemplo, do Augusto Boal, você vai ter todos os jogos, mas aqui você vai ter a experiência do como eu lidei com cada conflito. Que às vezes o professor pode falar, puxa, mas e se alguém desembesta a chorar? Eu faço o quê? Eu sento e choro junto. Né? E aqui eu vou mostrando como lidar com essas emoções dos alunos, e com as suas próprias emoções. Imagina quando o aluno falou, isso aí foi a chacina, e foi o pai do fulano, foi não sei o que matou, que não sei o que eu... nossa, então vamos mudar de assunto? Não, vamos ir. E aí, o que aconteceu? Tá tudo resolvido? Nossa, professora, foi assim. Então, é bacana porque o professor cresce junto. Esse misto de amor e ódio, sala de aula, né? Aquela coisa, aquela loucura. E essa fala da Viola Spolin... Mais uma perguntinha, só mais uma perguntinha. Pode perguntar. Na escola, o Júlio pergunta se na escola dá para combater o bullying com jogos teatrais. Ele pode ser uma ferramenta? Com certeza, porque no jogo teatral, você pode ver assim, nesses da Viola Spolin, tanto da Viola Spolin como do Augusto Boal, você pode envolver todo tipo de assunto. E o bacana é porque eles vão dar a solução. O professor realmente é o que o Paulo Freire diz, é o mediador, porque eu não vou colocar as falas, eu não estou encenando uma peça de teatro que eu vou colocar as falas. Não, é esse jogo. Eu falei para eles, onde? E eles foram trazer o conteúdo deles. Diferente de eu falar assim, hoje nós vamos caracterizar, eu quero que vocês interpretem uma situação na praia. E a situação da praia é entre uma família. Não, eu falo, onde?
Vocês é que vão me trazer. Então, eles vão trazer aquele assunto que está parado na cabeça deles, que está cíclico. Então, quando você traz um assunto, por exemplo, como bullying, vai sair de montão aqui. Ah, professora, com esse eu não quero. Aí você já traz o assunto. E aí, gente, como se fosse uma assembleia. E aí, como é que eu lido? Teve um grupo que, por exemplo, falou assim, professora, tá muito barulho. Eu falei, então eu não dou a solução, eu falo, e o que você? Eu sempre respondo com uma pergunta. Aí é legal a psicopedagogia, aí é legal a psicanálise. Tá, mas e o que você vai fazer com isso? Você vai deixar ele atrapalhar o seu trabalho? Como é que você vai negociar? Porque vai ter a vez dele. Vai ser olho por olho, dente por dente, ou nós vamos entrar numa comunhão aqui, porque nós somos um coletivo? Então, nós vamos pôr em ação realmente o ato político e pedagógico, que é o que tem que ser a escola. Então, é algo que pode se tratar com todo tipo de tema, inclusive o que está acontecendo exatamente na sala, ou um exemplo de fora. Então, por exemplo, a Spolin, ela coloca aqui, o processo de atuação no teatro deve ser baseado na participação em jogos. Por meio do envolvimento criado pela relação de jogo, o participante desenvolve liberdade pessoal dentro do limite de regras estabelecidas e cria técnicas e habilidades pessoais necessárias para o jogo. Então, quer dizer, eu tenho uma regra ali. À medida que interioriza essas habilidades e essa liberdade e espontaneidade, ele se transforma em um jogador criativo. Os jogos são sociais, baseados em problemas a serem solucionados. O problema a ser solucionado é o objeto do jogo. As regras do jogo incluem a estrutura onde, quem e o quê. E o objeto, foco, mais o acordo de grupo. Então, quer dizer, no final eles vão falar assim, e aí, essas pessoas conseguiram? Elas tiveram foco na apresentação delas? Deu para entender a mensagem? O que faltou? O que você poderia ter feito melhor? E não funciona como uma crítica, funciona como uma contribuição comunicativa oral, física, expressiva. Então, o jogo, ele te mostra aquele aluno que, de repente, é o mais quieto da sala, e você fala, e esse aí vai demorar muito para fazer alguma coisa. E no jogo ele se sente livre, porque ele entende como uma brincadeira. Então, aquela brincadeira é só aquele momento, depois eu posso voltar a ser tímido. Agora me pergunte, ele consegue voltar a ser tímido? Não, ele não consegue, porque ele entende que ele tem a permissão de falar. Então, o jogo, eu não permito que ninguém fale assim, isso é uma regra. Não, eu não vou participar. Eu falo, não perguntei. Não faz parte da regra. Você vai participar, nem que você seja árvore, mas não consegue ser árvore, porque ele tem que se movimentar. Ele começa a ver os outros, e aí ele fala assim: poxa, mas os outros não entenderam a mensagem. Então, quer dizer, você não vai poder ser árvore. Você vai ter que ter, você vai ser ação. Então, torna-se todas as pessoas uma só. Vou compartilhar aqui. Vamos lá. Paciência. Isso, levando a autonomia, porque daí eu quis trazer uma frase de cada um, do Paulo Freire agora. Uma das tarefas mais importantes da prática educativa crítica é propiciar as condições em que os educandos, em suas relações uns com os outros e todos com o professor ou professora, ensinam a experiência profunda de assumir-se como ser social e histórico, como ser pensante, comunicante, transformador, criador, realizador de sonhos, capaz de ter raiva, porque é capaz de amar. Porque não tem como admitir que a pessoa seja só anjo, ela tem que conhecer que isso é uma coisa que o Boal fala, eu tenho que olhar, eu tenho que entender o meu lado capeta, para eu poder entender meu lado anjo, porque do contrário, eu vou odiar em vez de amar, eu vou sufocar, eu vou aprisionar o outro no meu querer, porque só a minha verdade vai ser a verdade. Então, eu tenho que compreender o meu lado, aonde é que eu me sufoco, que eu faço com o outro também. Ai. E aqui, olha, eu amo esse. Aqui são os meus alunos em todos os jogos, né? Cada jogo
Cada jogo aqui, cada foto é um jogo. Então, por exemplo, essa situação aqui, olha, vocês conseguem ver o meu cursor? Professora, consegue, professora Ana? Consigo sim. Obrigada. Então, nessa situação aqui, ó, eles estavam interpretando uma família aonde um dos filhos queria falar sobre a homossexualidade dele. Então, os alunos foram interpretando realmente como a mãe, o pai, o irmão iriam fazer para aceitar. Então, o menino chegava e falava que ele era homossexual e que ele já estava sufocando isso dentro dele. E, no caso, esse aluno realmente é homossexual, então ele representou a família dele. E cada um foi representando nas falas aquilo que compreendia que o familiar ia fazer. E só que eles têm que dar uma solução para aquilo, eles não podem só jogar o problema. Então, aí o irmão foi mediar o assunto, aí no final o pai aceitou, aí a mãe não aceitou, mas eles terminaram falando: olha, mas eu vou dar o tempo dela compreender, porque eu entendo que não estava dentro do sonho dela. Porque aí eles vão comentar, eles vão dando a solução para aquilo. Então, eles vão colocando vivências deles próprios. Aqui foi uma questão judicial, e este daqui foi um rádio, porque eles gostam muito de futebol, então eles estavam falando sobre uma questão de rádio. Vocês podem ver que aqui, ó, são alunos do 9º ano, aqui que eu acabei pegando. Aqui foi uma novela mexicana que elas resolveram falar, porque elas estavam muito aflitas com as questões de primeira vez, relação sexual, o medo da gravidez, e aí foi muito divertido. E aqui foram outros jogos, também vocês podem ver que eles estão em círculo, aí outras horas eles ocupam espaço com jogo para apresentação. Quando vê, o tempo já acabou, né? Então, a pesquisa foi uma pesquisa de intervenção-ação. Ela concluiu que a prática dos jogos teatrais em sala de aula contribui na formação cidadã e desenvolvimento no aprendizado. Mais uma perguntinha. A Vamos lá. Nathalie está perguntando se jogos teatrais e psicodrama é a mesma coisa. Não. O psicodrama, ele é trabalhado geralmente pelo psicólogo para que a pessoa tenha um assunto único, né? Vamos dizer assim, um assunto da pessoal, só que geralmente a pessoa ou ela está só com o psicólogo, agora, se é no coletivo, eles vão estar trabalhando aquela questão pessoal, né? Daquela, vamos dizer aqui, daquele trauma, daquela neurose da qual a pessoa está enfrentando. Aqui vamos lembrar que nós estamos dentro de uma sala de aula, onde os alunos vão enfrentar a crueldade dos amigos, que é diferente de você estar entre pessoas que escolheram estar em terapia, e elas sabem que elas estão num jogo de compreensão das suas neuroses. Aqui não. Aqui eles estão livres, aqui eles falam o que eles pensam, eles brincam, eles tiram sarro, eles compreendem a vida social deles, então eles estão numa amizade. Então, conseguir, no que eu compreendo, as soluções que seriam a cura entre os amigos sem compreender, sem saber que estão lidando com as neuroses, é muito mais suave do que estar num psicodrama da qual a pessoa está lutando para compreender, porque quando eu compreendo as minhas neuroses, é mais fácil de eu lidar comigo mesma, quando eu assumo. Aqui não, aqui eles não se veem como ele tem que curar aquilo, eles estão brincando. E quando eu lido com a brincadeira, eu permito muito mais fácil a mudança de compreensões de padrões de vida e padrões familiares da qual eu correspondo, sigo e nem percebo. Eu tenho uma pergunta. Ele se resolve num encontro, numa aula? Essas questões que são apresentadas essas questões dos jogos teatrais, né? Você começa com sei lá, uma discussão de jogo de futebol, ele se resolve naquele lá, ou o menino tendo que conversar com a família, ele se resolve naquele encontro.
Funciona assim, por exemplo, eu tenho uma aula de 45 minutos. Então, eu falo para eles assim, por exemplo, hoje o jogo, eu dou a regra do jogo, eles se dividem aí entre 5, 6, depende do número da sala, e eu dou 5 minutos para eles construírem na hora a situação. E aí, depois desses 5 minutos, eu chamo todos para a sala, de volta, e eles têm, vamos dizer aí, dependendo do número de alunos, eles têm no máximo 8 minutos para apresentação. Então, é uma coisa muito rápida, porque aí eu impeço com que o sistema de defesa deles manipule as respostas. Então, toda uma arquitetura dentro do jogo para que eles possam apresentar. Então, todos os grupos conseguem apresentar em uma aula. Como eles têm que dar solução muito rápida, eles já conversaram. Então, adolescente é muito bacana, né? Adulto também consegue fazer isso. Só que o adulto ele já tem uns vícios de comportamento para não chegar à solução, porque de uma certa forma ele já tem um padrão de vida e ele, ao mesmo tempo que ele quer a cura, ele não quer, porque ele vai ter que mudar muito o padrão de vida dele. Então, ele demora um pouco mais. Então, com o adulto seria um pouco mais de tempo. Eu cheguei a fazer com os professores também. Esse detalhe eu esqueci de falar. Para que a escola pudesse aceitar o projeto, eu fiz numa GEIF, que é uma reunião entre formação de professores. E aí eu consegui fazer isso com os professores, e para driblar a resistência deles com jogos, com as brincadeiras, com uma mudança de comportamento. Então, em um grupo, eu consigo começar e terminar o jogo em uma aula de 45 minutos. E aí, quando eu vejo que tem algum assunto que, de repente, é bacana conversar de novo, eu posso até estender para uma próxima aula, mas acabou não acontecendo. Eles conseguiram se resolver, expressar o que eles pensavam naquele jogo daquela aula, de cada turma, né? Porque eu peguei o foco desses alunos para pesquisa, mas, claro, né, que eu estendi isso do 5º ao 9º ano, mas eu peguei só a faixa do 5º ano para a dissertação. Aqui eu estou apresentando do 9º ano para vocês, para estender um pouco mais a pesquisa. Eu fiquei imaginando, fico pensando aqui, se pode ter surgido algumas questões que tenham que ter sido, que precisassem ser resolvidas pessoalmente mais para frente, mas isso é uma coisa que não faz parte do jogo, né? Faz parte de outras coisas que vão resolver. Tá? O que acontecia, por exemplo, o que acontecia bastante é que eles pegaram um vínculo muito forte comigo. Então, quando acontecia, por exemplo, deles chegarem em casa e se debaterem com um assunto que eles não conseguiam falar com a família, eles começaram a me procurar. Pro, como é que eu resolvo isso? Eu pensei nisso. Então, fora da sala de aula, né, assim, fora da aula, e aí eu colocava a minha parte de psicanalista ali para poder ajudá-las, e eu falava assim, e num jogo, como você faria? Quem seriam esses personagens? Então, eu fui ensinando eles a serem independentes, a parar, a pensar, e diante daquela vivência que eles tiveram, eles se colocarem no lugar do outro, para eles poderem se entender, que é uma construção. Então, eu consegui esse elo, como eu falei, o João que estava no 5º ano, hoje, José, ele estava no 5º ano, hoje ele está no 9º, e esses alunos que participaram dessa experiência toda, eles têm uma maturidade bem diferente dos outros que não tiveram a experiência. Então, eles têm uma linguagem melhor e eles compreendem hoje que o conversar, o falar, o tirar o preconceito e até procurar terapia, se preciso for, é algo bom, é algo natural. É a mesma coisa que eu ter que ir no dentista. É uma necessidade, é um prazer, é um alívio. Mas o meu objetivo ele foi atingido em mostrar para eles que a comunicação, o falar, ele é a máxima para se chegar a uma solução em qualquer ponto da vida. E superar qualquer dificuldade de aprendizagem também, porque cada um tem
uma possibilidade de aprender. Tinha um aluno, por exemplo, que de uma situação ele quis ser o padre. Aí todo mundo falava, ele pode ser qualquer coisa, menos o padre ali. E eu falava assim, vamos ver como ele vai se comportar? E ele se colocou ali de uma maneira onde todo mundo olhou e falou, nossa, existe essa pessoa dentro dele? Então, essa comunicação, ela é vibrante no jogo teatral. E que todas as pessoas podem fazer. Tanto elas podem praticar com elas mesmas, como elas podem aplicar. A pessoa, ela não precisa ter um super conhecimento, mas ela tem que ter uma sensibilidade para ela entender que ela vai chegar a fundo de uma pessoa. Ela vai conseguir enxergar o lado bom das personalidades que ali se encontram. Que é isso, ó, o ser humano é um ser inconcluso. Ele permite, no lugar do ponto final, colocar as reticências, porque ser humano está sempre em constante movimento, né? Eu acho que agora eu vou finalizar. Eu acho que eu falei bastante. Incrível. Obrigada. Aí aqui tá a fotinha do meu livro. Essa sou eu também. Aqui é o Pátria Amada Salve-se, Salve-se, que foi em 1995, que falava sobre a ditadura, a questão do Collor de Mello, né, a questão da política do estrangeiro. E aqui o Arena Conta Zumbi. Então, o objetivo é esse. Anotem meu telefone aqui, é o meu WhatsApp, podem fazer perguntas, aqui é o meu e-mail, porque às vezes, neste momento, ou não tem a pergunta, ou está se formulando. Eu apliquei do 5º ao 9º ano, né? Então, crianças entre 10 a 14 anos, mas o jogo teatral, ele é aplicável a qualquer tipo de idade. Por isso que eu gostei desse nome, Os Saberes Velados, porque eu acredito que o ser humano, ele tem muito mais conhecimento do que ele pode acreditar. Só que ele precisa de um estímulo para colocar isso para fora. E eu acredito que o teatro é a maneira mais tranquila, mais natural e mais lúdica possível, imaginária. Porque ele é universal, que todo mundo... Quem é que aqui, de repente, não se viu falando sozinho, não se viu com um amigo imaginário, não se viu num outro papel, não pensa, puxa, eu gostaria disso, eu gostaria de ser outra pessoa, se eu tivesse isso, se eu tivesse aquilo. Então, é uma maneira gostosa de se conhecer. E esse livro que é a minha dissertação, só eu. Então, vocês vão estar me levando um pouquinho... Aliás, eu me dividi um pouquinho. De hoje em diante, vocês têm um pouco de Cláudia Fernandes dentro de vocês, porque eu acredito que quando a gente escuta, quando a gente participa, a gente vivencia um pouco. E esse é o grande lance da vida. É o compartilhar. É o compartilhar, é o vivenciar, é o estar nessa grande roda da vida aí, que é... Eu aprendo, eu aplico e eu ensino. Então, se eu aprendo, eu tenho que aplicar na minha vida. E aí eu vou ensinar com os meus atos, com o meu sorriso, com as minhas palavras, ou até com o meu silêncio. E é isso. Eu agradeço pelo momento da fala, do compartilhar, da vida, do professor mestre Mário ter me convidado, da professora Ana de estar junto aqui. E se alguém Nossa, eu quiser achei falar mais alguma incrível, coisa? eu achei, assim, interessantíssimo o seu trabalho, muito instigante, e eu fico, assim, você trabalhou com adolescentes, né? Isso. Assim, eu acho uma potência para trabalhar com adolescente, e isso aí é perfeito, né? Porque eu lembro da minha adolescência e foi uma fase complicada, né? A gente tem tantas questões, a gente não sabe nem para onde vai, nem para onde veio, nem porque está aqui. Se bem que a gente vai passar a vez da vida desse jeito, mas aqui é um choque, né? A adolescência é um choque. E você ter essa possibilidade de jogar com outras pessoas essas questões, eu acho que faz com que a pessoa não se sinta tão sozinha nas suas próprias questões. Estou certa?
Exatamente, porque ainda mais, por isso que eu falei assim, é diferente, né, do psicodrama, porque quando tá com os amigos, eu acho assim, não existe ninguém mais cruel do que adolescente, porque ele fala mesmo e muitas vezes é para ofender e o outro nem sempre sabe lidar com aquilo. Só que quando tá ali num jogo, o outro, você se sente no direito na brincadeira de falar. Então, aquilo que você não falou, digamos, no seu personagem adolescente, lá dentro eu tô no palco. Aqui eu posso, porque aqui, olha, aqui eu tô fantasiada, eu tô com uma máscara. Então, aqui eu posso ser. Então, dá essa possibilidade da fala, a voz e a vez, através do jogo, que tem toda uma estrutura, né? Eu não jogo eles, eu vou compartilhando. E a possibilidade de ser mediadora e de se conhecer é, assim, fascinante, porque o aprendizado é mútuo. Quando eu fiz, por exemplo, com os professores, teve professor que falou assim: eu odiei quando você falou que você ia fazer isso com a gente, porque que saco, que saco. Eu queria ficar aqui no meu celular, eu queria ficar. E você me fez o quê? Agir. Mas quando eu tive que movimentar, eu lembrei quando eu era criança. Eu lembrei, a pessoa, por exemplo, ela teve que montar ela criou, né? De montar um bonequinho com jornal, que eu levei jornal. Ela falou assim: eu lembrei do meu avô que montava isso. Então a pessoa, ela ressentiu momentos bons. Ela foi lá nas memórias dela. Então ela saiu daquele personagem rancoroso que ela teve, porque o jogo você tá lá, cara, você tá todo mundo te olhando, você vai fazer o quê? Vai embotar ou vai se colocar para fora? Você tem essa opção. Então, essa espontaneidade, ela é colocada para fora. É algo assim, né, que você tem que estar atento. Então, o professor, ele sai dessa aula, ele faz assim, depois que chega em casa. Ai, foi maravilhoso, mas eu não tenho mais perna para nada. Porque é uma gostosura. Como diz o Paulo Freire, é uma belezura. Porque é o ser falando. E é como eu falei, depois de encontrar com esses alunos e ver essa transformação deles, claro, não causa uma modificação de uma hora para outra em 100%, mas já dá para ver um sorriso, já dá para ver que aquela pessoa tem um potencial. Aí é por ela. Eu dei a ferramenta. Ela não pode dizer que eu não dei oportunidade. Isso eu acho bacana no potencial de ser docente. Eu dei oportunidade. Agora, o que o outro vai fazer, aí é responsabilidade dele. Mas eu acho que o interessante dos jogos teatrais é que você faz uma viagem no espaço e no tempo, você se desloca, você tem essa possibilidade de se deslocar e talvez até de se ver agindo em outra coisa, né? E aí eu acho que abre realmente possibilidades, e isso assim, é de uma força incrível, de uma força que eu acho que há de se tomar muito cuidado com quem está fazendo esses jogos, né? É uma coisa que não é você não pode ser despreparado, e você tem que estar muito atento, e também você não pode manipular essa situação, porque é manipulável, isso é muito perigoso. Exatamente. Então, por exemplo, é uma questão de encantamento, né? Partindo do pressuposto que o jogo teatral ele vem de uma base de Augusto Boal, que é teatro, que o livro dele é o Teatro do Oprimido, e Paulo Freire, que é a pedagogia do oprimido. Então, a pessoa ela tem que ter estudado Paulo Freire, ela tem que ser essa questão humana, ela tem que ser esse coletivo, porque não adianta pegar o livro e falar, vou aplicar um jogo, façam isso, isso e isso. Virou um jogo. Mas se eu quero ir a fundo, eu tenho que ter uma vivência, Paulo Freire, eu tenho que ter uma consciência de vida, porque eu vou tocar em assunto, Boal, então, né? O Boal, ele vai chegar e vai falar, vamos lá na veia, vamos lá na raiz do problema. O que você vai fazer? Você vai ficar aceitando essa situação ou você vai virar o opressor? Você vai deixar de ser oprimido e virar o opressor? Não, você tem que ter uma consciência política. E
como você falou, professora, é um fiozinho ali para você sair desse estado de oprimido e querer mandar no outro, né? Então, é uma pessoa que ela tem que ser realmente aberta para conhecer a visão do outro. Porque eu posso falar assim, não, eu sou livre de preconceitos. É mentira, porque eu tive uma educação, eu tenho uma escola, né, de vida. E, de repente, a minha escola, aliás, de repente não, com certeza a minha escola é diferente da escola do outro. Então, o que é verdade para mim, de repente, não é verdade para o outro. Então, eu tenho que estar, o professor que vai aplicar os jogos, ele tem que estar disponível realmente a aprender como é que o outro vê o mundo. Eu não posso chegar para o outro, não, você está errado. Você não pode aceitar isso. Está errado, isso é machismo, isso é... Não, é levar a mediação. Mas como é que você se sente nisso? Te traz um conforto? Como é que... E como é que você vai fazer tal coisa? Nossa, que interessante. Então, tem que ter uma visão realmente de calma, vamos ver qual é a visão do outro, não vou forçar o outro a ter um comportamento que, de repente, não faz parte dele agora. Né? Então, eu posso tratar de tudo, eu posso começar com jogos e ver que as crianças vão estar tratando dos assuntos e posso ir com segurança? Posso, porque é só eu não entrar no questionamento tão aprofundado. Mas se eu tenho que estudar antes, eu tenho. O professor Mário, quando ele me viu a minha palestra para os alunos da pedagogia, ele fez uma fala que eu nunca vou esquecer. Ele falou assim, viu, gente? Não é para pegar o livro aí e ir fazendo, não. Viu que tudo é pesquisa? Viu a importância de se estudar? Porque é necessário com que você tenha responsabilidade com o que você vai estar fazendo. Quando a gente fala assim, não tem um roteiro, né? Você tem que ser aquela aula. Então, você tem que buscar. Então, eu gosto de fazer, eu gosto de fazer. Eu não estou fazendo com os meus alunos agora, em questão da pandemia, nem nada, porque nós estamos, eu acredito que a gente tem que ter um respeito com o corpo físico do outro, por mais que se tenha vacina, você tem que ter um pouco de tolerância, tal, né? Porque o jogo você não tem isso, você tem o corpo físico. Eu falo, então vamos de acordo com as possibilidades. Mas é algo aonde merece um estudo, merece um caminho. Até as alunas falaram, professora, por que você não monta grupos? Eu falei assim, agora eu não tenho espaço na agenda, mas o objetivo é fazer as oficinas porque quando a pessoa ela participa do jogo teatral, ela fala, gostei. Aí ela quer aplicar. Aí é bacana, porque daí ela se vê. Então, por exemplo, comprou o livro, leu, aí você vai sentir esse jogo, essa segurança de falar, o aluno pode responder isso. Olha que legal. Olha, esse grupo é mais maneiro, deu para fazer melhor. Esse grupo foi um pouco mais crítico. Então, é saber que dá para se fazer. Dá, mas tem que ter um pouquinho de estudo antes. Não dá para ir na galega, não, porque senão você vai ficar perdida e vai falar, foi um jogo, foi como um pega-pega. Você não vai ter esse prazer da transformação. Mas tem que começar. Porque se não começar, eu costumo dizer assim, você começa e vai aprendendo. Porque você esperar ter a experiência, esperar, eu vou fazer isso, nunca vai te dar o feeling. Porque é com o ser humano que você aprende as suas limitações. Você aprende no conversar, você aprende nas interações a conviver. Não dá para aprender, eu vou ter um relacionamento assim, fazendo isso. Não, você tem que estar lá para você sentir o cheiro, sentir a pegada, sentir como é que você vai, o que vai na sua mente. E é uma coisa tão gostosa que quando você está em sala de aula, você esquece todo o seu mundo lá fora. Os jogos teatrais, eles te dão a maior estabilidade emocional possível, porque você está lá dentro, você está lá naquela brincadeira, naquela coisa gostosa. Quando você sai, você fala, nossa, já sei até como resolver o meu problema, meu aluno me deu a solução ali. Então, é fantástico. Eu recomendo a todos a experimentarem, porque é muito bom. Nossa, muito lindo, muito interessante, adorei. Parabéns pelo seu trabalho, fiquei muito curiosa. Como que a gente compra o seu livro? Tem meu telefone, professora, tem o meu e-mail,
né? É pela editora Versos Encantos, porque eu priorizei uma editora autônoma, de periferia, porque eu acredito que nós temos que incentivar a todas as pessoas a lerem, e aí é só conversar comigo pelo WhatsApp, eu encomendo com eles e mando para a galera pelo correio. Nossa, muito legal, muito legal. Parabéns, adorei o seu Obrigada. trabalho, fiquei muito curiosa. Acho que realmente eu acho que a gente tem que buscar essa vontade de aprender dos alunos, e você está nos dando também vontade de aprender mais sobre jogos teatrais, que foi muito instigante mesmo. A Fátima chegou, quer falar alguma coisa, Fátima? Eu peguei o finzinho da conversa, né? E eu lembrei que há muitos anos atrás eu trabalhava com em aulas de redação, eu trabalhava com um jogo de RPG. Os alunos montavam uma história, né? Eles vivenciavam, cada um era um personagem, e depois eles tinham que escrever tudo aquilo que eles tinham inventado para o seu personagem, toda a conversa que tinha tido. Então eu fiquei relacionando um pouco com o que você falou, né? E é uma pena que eu também não continuei com esse trabalho, porque era um trabalho que eu tinha bons frutos, né? Eu era professora de redação e eu tinha bons frutos no ensino médio com os alunos usando essa estratégia. Mas Muito gostei bacana, muito. muito bacana pensar no RPG também como um jogo de você se colocar em outros lugares, né? Bem bacana, bacana, boa ideia. O corpo ele precisa, né, participar da aprendizagem, o corpo físico, e aí ele passa por esses mundos aí até vir para o mundo do papel e se torna mais significativo, né? Porque o aluno às vezes fala, eu não sei o que escrever, eu estou sem ideias, não sei o quê. Então, ele tinha as ideias antes, porque ele vivenciava toda a história, o personagem, etc. Então, ele já estava com tudo pronto para escrever, a história já estava pronta. Era só ele pegar o papel e escrever. Nossa, E é muito interessante. engraçado que os textos eram enormes, enormes. Eu tinha muita paciência naquela época, porque os textos eram enormes. Às vezes Mas eles olha, escreviam que 4, coisa 5 páginas. fantástica, né? Porque as pessoas não gostam mais de escrever, né? Mas como ele já tinha toda a história na cabeça, né? É Pronta. muito simples. E aí quer contar mesmo o que aconteceu, né? Isso, Você aí ele sabe queria para onde contar. ir, né? Que bacana, que ideia genial, muito bom. E saímos daqui hoje, então, cheio de ideias ótimas, né, para os nossos alunos e para nossa função de professores. Isso mesmo. Quer dar uma última palavra, Cláudia? Eu quero agradecer, foi encantador, é gostoso. Obrigada, professora Ana. Prazer em te conhecer, muito simpática, muito bacana. Fátima também. Muito, muito obrigada pelo convite. Estou aí quando precisar, quando quiser, pode me chamar, que nós organizamos pode a aguardar agenda, que nós vamos chamar. né? Pode Será organizar. chamada. Fazer um jogo teatral, venha fazer um jogo Isso, teatral, né? Podemos marcar de fazer uma oficina, né? Porque daí Uma participando oficina, no né? físico Seria muito interessante. fica mais fácil, né? Ou dentro da psicopedagogia, né? Isso aí, o que não falta é assunto, graças a Deus, dentro da educação. Com certeza. A gente cria. Mas muito obrigada pela participação. Desculpa se eu passei do horário, mas... Não, tá tudo bem. Falei. Não, tá ótimo, foi ótimo. Quero agradecer muito, Cláudia, né, pela sua boa vontade, pela preparação de um material tão interessante, né, foi bastante produtivo, agradeço muito mesmo. Obrigada. E mais uma vez agradeço para a Ana Carmen, né, que fica firme aí, né, questionando, perguntando. Mas é tão né? interessante, o Mário, quando me chamou para substituir ele na mediação, ele falou assim, escolhe aí, eu falei assim, Mário, eu gostei de tudo, quero ver tudo, porque está muito interessante, essas mesas estão muito boas.
E amanhã de manhã, logo de manhã, vai ter uma mesa muito boa também, né? Que é com a Jéssica Maquino, que é Vivências com Música na Educação Básica e Formação de Docentes. Então, quem puder estar assistindo amanhã de manhã, vale a pena. Eu conheço a Jéssica, essa eu conheço, e ela é maravilhosa, vale a pena assistir. Gente, foi um prazer, Cláudia, te conhecer. Fátima, está de parabéns, a Unisal está fazendo um seminário lindíssimo. Parabéns para todo mundo e até amanhã a gente se vê. De manhã Até às amanhã, 9. às 9, né? De manhã às 9 e à tarde também às 7 horas. Tá bom, gente? E muito obrigado ao Santiago, que novamente aqui nos assessorou. É mesmo, esqueci do Obrigado. Santiago. Desculpa, Santiago. Obrigada, viu? Que está aí Imagina, sendo obrigado. o nosso anjo da guarda. Eu que Obrigada, agradeço. gente. Até amanhã para todos. Até amanhã. Obrigada.